Bom dia, meu nome é João Miguel e eu vou falar, aluno de probabilidade de processos estocásticos, e vou falar sobre a análise de séries temporais, mais especificamente gráficos de dispersão. Então, primeiramente, vamos falar sobre a premissa técnica e uma breve descrição do que seriam esses gráficos de dispersão. Então, os gráficos de dispersão são usados para visualizar a relação entre duas variáveis de séries temporais, mostrando como uma muda em relação à outra. Ele permite identificar padrões de correlação, outliers, e tendências lineares ou não lineares. Também permite identificar sazonalidades, certo? Então, a premissa básica é de que nós temos no eixo X, por convenção, uma variável independente, e no eixo Y, por convenção, uma variável dependente, certo? Então, Y depende de X. E aí, o que é feito é que nós dispersamos no gráfico os nossos dados, certo? Os nossos dados. E a partir desses dados, dessa dispersão dessa distribuição de pontos, né, de dados no nosso gráfico, é possível traçar essa linha de tendência, certo? Que ela seria a linha que mais vai tocar em pontos do nosso gráfico, certo? Então, e aí essa linha é chamada de linha de tendência. E os pontos que estão fora da linha são chamados de outliers, ok? Ótimo. Então é o seguinte, outra coisa importante de ser dita aqui é que é, cada, cada, cada ponto ele é único, certo? Ele é como se fosse um endereço único representado no gráfico, certo? E isso aqui eu já estou falando sobre, já antecipei e falei sobre o raciocínio matemático, né? Básico, né? Que é essa relação da variável dependente com a variável independente e plotar os pontos no nosso gráfico. E a linha de tendência, como eu disse, reforçando, é quando é uma reta traçada no sentido da maioria dos pontos. Então, de todas as retas possíveis de serem traçadas aqui, onde que toca em pontos, essa é a reta que toca em mais pontos, ok? Então a tendência é essa, pois mais pontos estão nessa região. Aí, como interpretar esses gráficos, né? Nós temos vários tipos. Temos a de correlação positiva forte, certo? Que você pode pensar aí como na economia, a relação de aumento do PIB per capita e do consumo, depende da economia do país que nós estamos falando, mas é muito comum essa correlação, certo? E tantas outras. Também temos a correlação positiva moderada, onde os pontos já estão mais dispersos. Correlação positiva fraca, onde os pontos estão muito dispersos. Correlação negativa forte, você pode enxergar como uma crise econômica, como eu falei, né? É o inverso dessa. Correlação negativa moderada, o inverso dessa, e correlação negativa fraca também, o inverso dessa, mas ali com a tendência mais de queda. E a ausência de correlação, onde os pontos estão muito espalhados e não é possível ver nenhuma tendência. Agora, falando um pouco sobre o exemplo de aplicação, temos aqui o gráfico da relação entre consumo e renda nos Estados Unidos, certo? Ao longo do tempo. E esse aqui é um gráfico de linha. E podemos ver essa variação em porcentagem, né? Mais 2,5 ou menos 2,5 ao longo dos anos. Aqui podemos ver, os Estados Unidos teve inclusive uma crise econômica nos anos 80 durante um pedaço, então, né, isso explica que isso aqui seria a crise de 2008, né? Com certeza. Então, o boom de 2006 e 2007 e a queda de 2008 e 2009, certo? E aqui aquele gráfico, ele pode ser transformado em um gráfico de dispersão, certo? Onde aqui nós temos o consumo, a relação entre o consumo e a renda, né? Na variação trimestral. E nós jogamos esses dados e vemos que temos um cluster, né?
vários dados aqui, né, indicando essa correlação forte entre os dois, certo? Que assim, na economia é sabido que é verdade, certo? Isso aqui está confirmando algo que já se sabe. E aqui nós vamos falar um pouco sobre, foram gráficos gerados por código em Python que eu fiz, e vamos falar um pouco brevemente sobre isso. São dados simulados, e aqui também usei o consumo e renda no tempo, né, num gráfico de linha, e aqui num gráfico de dispersão, certo? Vou mostrar um pouco do código, certo? Tá aqui um pouco do código. Dados, números, são números simulados, né? São números aleatórios, então usamos o random. E é basicamente isso. Obrigado.